No final da vida de Samuel, ele levantou um discurso, ele disse assim: eu, Samuel, em toda a minha carreira política, porque ele era um juiz, ele era um político, na minha carreira sacerdotal e na minha carreira profética, eu não cometi um deslize, um erro. Eu não cometi. E no final da sua vida, Samuel, ele vai tentar colocar os filhos dele para assumir o governo de Israel. Só que os filhos de Samuel não eram que nem ele. Os filhos de Samuel, eles amavam o dinheiro. E foi os filhos de Samuel que precipitaram o povo pediu um rei. Porque o profeta Samuel, ele não conseguiu passar os seus valores para os seus filhos. O segundo homem é o rei Davi. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que foi usado poderosamente. Você vai ler a escritura e você não vai ver uma derrota do rei Davi. Mas foi um homem que fracassou de uma maneira tão evidente em relação à família. E o terceiro e último homem que eu vou citar para não vos cansar é o rei Ezequias. Ezequias recebeu um elogio do escritor de Reis, dizendo, pastora Ruth, que não existia um rei semelhante a ele. Não existiu. Um homem singular no seu tempo. Um homem que não seguiu os passos de seu pai, que limpou Judá dos ídolos. E um homem que recebeu uma ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Põe a tua casa em ordem. Vocês lembram desse texto diversas vezes pregado? E a Bíblia diz que o rei Ezequias orou porque a sentença era de morte. Morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem. Ele orou, ele se virou, Deus ouviu a sua oração, acrescentou 15 anos de vida a mais ao rei Ezequias, ele foi curado da sua doença. E depois de 3 anos, pastor Ruth, que ele foi curado, nasce um filho. E esse filho se chama Manassés. E ele tinha uma ordem de Deus. Qual era a ordem? Qual era a ordem? Qual era a ordem? Põe a sua casa em ordem. 3 anos depois dele ser curado, nasce Manassés. O que Ezequias deveria ter feito? Ter cuidado do seu filho, ter instruído o seu filho, ter amado seu filho, ter passado os seus valores e os seus princípios ao seu filho. Sabe o que Ezequias fez? Ele não obedeceu à ordem de Deus. A única coisa que Deus pediu para Ezequias fazer, ele não fez. Agora, por favor, irmãos, porque eu não quero cansar vocês, porque eu quero terminar o culto cedo hoje. Aí você presta atenção. Eu vou ler o texto de 2 Reis, capítulo 21, verso 2 em diante. Vai acompanhando comigo, 2 Reis 21, verso 2. Presta atenção. Quem era Manassés? Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões, diante dos seus filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, fez poste ídolo como fizera Acabe, rei de Israel. Se prostrou diante dos exércitos dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, no qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou o seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era goeiro e tratava com os médios, feiticeiro. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, a provocar a sua. Uma única ordem que Deus deu e ele não executou. Olha o resultado. A ponto do escritor de Reis dizer: Manassés foi o pior rei de Judá. Tudo isso porque Ezequias não conseguiu
executar uma ordem de Deus, uma ordem simples. Põe a tua casa em ordem. E você vai ler, irmãos, isso é muito sério, porque você vai ler lá em Jeremias 15, versos de 1 a 4, o próprio Deus vai dizer a Jeremias o seguinte, pastor Ruth: sabe qual foi o útero que foi gerado do cativeiro babilônico? Está escrito lá, depois você lê em casa, Jeremias 15, do 1 ao 4. O cativeiro babilônico nasceu na casa do rei Ezequias. Manassés. Deus diz: eu estou levando esse povo para a Babilônia por causa do que Manassés fez em Judá. E Deus diz nesse texto: não adianta pedir, não adianta chorar, não adianta clamar, não adianta jejuar, vocês vão pagar. Eu vou ferir vocês com 4 tipos de castigo por causa do pecado de Manassés. É mole? É fácil? Em primeiro lugar, o papel dos pais. Colossenses 3:20. Perdão, papel dos filhos. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Primeira coisa, obedecer aos pais para o filho. Todo mundo aqui é filho. Amém? Primeira coisa que você precisa entender como filho: obedecer aos pais não é uma opção, é uma ordem. Deus ele não estabeleceu na sua palavra uma opção para isso. Ele diz: os filhos, eles precisam obedecer os pais. E desobedecer o pai e a mãe é desonrar o próprio Deus. Segunda coisa, que essa ordem é abrangente. Nós vemos o seguinte, porque Paulo diz assim: em tudo obedecei aos vossos pais. É claro que quando você lê lá em Efésios 6, de 1 a 4, esse em tudo significa em tudo no Senhor. Então digamos que Dominique é cristã, a mãe dela não é cristã. Ela precisa obedecer em tudo a mãe dela, em tudo no Senhor. A partir do momento que a mãe dela pedir algo a ela, que fira os princípios da palavra de Deus, ela está desobrigada a obedecer a mãe dela, porque ela tem fidelidade em primeiro lugar a quem? A Deus. Você, filho, precisa obedecer aos seus pais em tudo no Senhor. Isso é uma ordem, isso é um imperativo. Agora o resultado está no final do verso: pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Presta atenção. Em outras palavras, quando você obedece aos seus pais, Deus se agrada de você. Quando você é filhos, adolescentes, jovens, quando vocês obedecem os pais, Deus se agrada, Deus fica feliz. Eu vou correr um pouco mais, e você vai lá, por favor, a Efésios 6, de 1 a 3, diz assim, ó: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longas vida. Você, filho, precisa obedecer ao seu pai e à sua mãe, porque faz parte da lei de Deus. E aqui em Efésios, Paulo usa outra palavra. Ele não usa mais a palavra obedecer também, mas ele usa a palavra honrar. E honrar é diferente de obedecer. Ariana, o teu filho pode te obedecer e ele pode não te honrar. Você pode dar uma ordem para ele assim: menino, vá fazer isso, e ele pode obedecer a você por medo. Mas honrar é diferente. Um dos significados, dona Socorro, da palavra honrar é reconhecer o valor. Por exemplo, o filho, na parábola do filho pródigo, o filho que fica, ele obedecia o pai, sim ou não? Mas ele não honrava o pai. O filho que ficou obedecia, mas não estava conectado com o pai, não estava amando o pai, e não entendia o que o pai estava propusendo, e não honrava.
E para nós filhos, a palavra é honrar. É honrar. Não apenas temer, mas honrar. Honrar os pais significa que você se coloca debaixo da autoridade dos seus pais para obedecê-los. Agora preste atenção, o verso 3 de Efésios 6 diz: para que te vá bem. O primeiro resultado quando você obedece seus pais é prosperidade. Deixa eu falar uma coisa para os filhos aqui. Existe alguém que desobedeceu papai e mamãe que se deu bem na vida? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mamãe olhar para alguém e dizer assim: esse aí, filho, não é para você. Filha, não é. E a pessoa vai lá e escolhe. Me diga uma pessoa que fez essa escolha e foi feliz. Mamãe olha, bate o olho. Eu já passei por isso. Dizer: filho, não. Eu não conheço uma pessoa que desobedeceu os pais na área do namoro que foi feliz na vida. Se vocês conhecerem, me apresentem. Obedecer, honrar. Pastor, eu sou filho, quero namorar com fulano de tal, mamãe não deixou. Não namora. Se namorar, está em desobediência, não só aos pais, mas a Deus, é pecado. E quando você obedece, tudo te vai bem. Está aí no verso 3. As coisas fluem, é prosperidade. Agora presta atenção, não só isso, mas outra promessa do filho que obedece o pai é: e sejas de longa vida sobre... Quer viver muito? Quem aqui quer morrer? Ninguém. Quem é que em sã consciência quer morrer? Deseja a morte. Quem deseja a morte está bem? Não está bem, está doente. Quer viver muito? Obedece os pais, honra os pais. Mas eu quero mudar aqui para falar voltado mais para os pais. Aí você vai para Colossenses 3, verso 21, porque diz assim, ó: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem o quê? Desanimados. Como é que um pai pode irritar o filho? Primeira coisa que um pai pode fazer para irritar o filho, porque agora nossas conversas não vai ser mais com os filhos, vai ser com os pais. Primeira coisa, um pai irrita um filho quando não tem coerência. Conhece pais que não têm coerência? Que exige uma coisa que ele mesmo não faz? Que fala assim: filho, faz assim, assim, assado. Mas ele mesmo não faz. Ô filho, vai para a igreja. Ela não vai para a igreja. A mãe não vai para a igreja. O pai não vai para a igreja. Filho, siga o caminho do Senhor. A mãe não está no caminho do Senhor. Filho, ora. A mãe não ora. Filho, lê a Bíblia. A mãe não lê a Bíblia. O pai não lê a Bíblia. Quando você não tem coerência, você irrita o seu filho. Segunda coisa, um pai irrita um filho quando ele não tem regras de disciplina clara. Conhece pais assim? Que um dia elogia o filho por uma coisa e no outro dia critica o filho pela mesma coisa. Não tem uma regra de disciplina clara. Ué, pai, quer dizer que naquele dia quando eu fiz essa mesma determinada coisa, o senhor me elogiou. Agora eu fiz a mesma coisa, o senhor me criticou. Afinal de contas, o que é que o senhor quer que eu faça? Terceira coisa, um pai irrita um filho quando não há diálogo. Irmãos, sabe quanto tempo Davi ficou sem falar com seu filho Absalão? 11 anos. É por isso que quando Joabe mata Absalão, Davi chora. Remorso. 11 anos sem diálogo. 11 anos sem conversa. Sabe quando é que um pai irrita um filho? Em quarto lugar, quando o pai não tem tempo para o filho.
A linha está sempre ocupada. O filho sempre quer estar perto do pai. Gente, é natural. Os filhos querem estar perto do pai. Alguém disse uma frase muito bonita e eu gravei. Você que é pai, grave na tábua do seu coração. Quando os filhos são pequenos, eles querem ficar perto do pai. Quando os filhos são grandes, os pais querem estar perto dos filhos. Mas sabe, irmãos, a gente só planta, a gente só colhe o que planta. Você quer o seu filho perto de você na velhice? Quer? Esteja perto dele. Quando for a infância dele. Você quer que o seu filho cuide de você no final da tua vida? Cuide dele. Ame ele. Tenha tempo para ele. Hoje em dia nós temos tempo para tudo e para todos. E quem é do altar corre esse risco. Aconselha muita gente, ora por muita gente, vai fazer visita, vai cuidar do filho dos outros e às vezes esquece dos próprios filhos. Sabe qual que é a maior queixa dos filhos dos pastores? Você pergunta para um filho de pastor, você quer seguir a carreira do seu pai? Ele vai dizer, não quero. Porque nós estamos invertendo os valores. Nós estamos dando valor para aquilo, irmãos, que não tem tanto valor. Você pai, você mãe, você tem uma missão. A sua casa é o seu primeiro rebanho. A sua casa é prioridade. Os seus filhos são prioridade. Não deixe nada roubar isso de vocês. Porque no final das contas, no juízo final, Deus vai chamar você, varão, o pai, e ele não vai dar, ele vai pedir conta, sabe de quem? Dos seus filhos, da sua esposa. Mas quando é que um pai irrita um filho? Quando há excessos de severidade. Tem pais que é duro demais, irmãos. Tem pais que só tem palavra dura. Tem pai que a criança esmaga a criança emocionalmente. Já viu criança retraída que senta no lugar e ela não consegue interagir? Os pais são severos demais. Quando é que um pai irrita um filho? Quando ele compara um filho com outro. Esse é o maior erro dos pais. Querer comparar os filhos. Irmãos, pode nascer da mesma barriga e do mesmo pai filhos, mas todos eles serão diferentes, do mesmo pai e da mesma mãe. Tem filho que você só precisa dar uma olhadinha, ele já entende tudo. Tem filho que você precisa gritar. Não é, mãe? Irmãos, lá na nossa casa é assim, era, né? Manhinha só olhava para mim, eu já entendia. Não precisava repetir. E se tem uma coisa, irmãos, se tem uma coisa que eu, assim, abomino dentro de mim, é gente que grita comigo. Irmão, você quer perder tudo, grita comigo. Eu não escuto mais nada. Que eu não fui criado ninguém gritando comigo. Se falar baixinho, eu entendo. Se gritar, eu já paro de te escutar. Não gosto de grito, não gosto disso. Tem gente que foi criado gritado, né? Eu respeito, você lá e eu cá. Mas minha mãe só precisa olhar para mim. Já o meu irmão João, é verdade ou não é? Tem que falar uma vez, tem que falar duas, tem que falar três, tem que falar quatro. Tem que ir lá no quarto, pegar ele e falar, vai. É diferente. Sabe, irmãos, você pode cobrar dos seus filhos o mesmo empenho, mas você não pode cobrar dos seus filhos o mesmo desempenho. Ah, como fulana de tal é inteligente, ó, aprendeu a tocar o instrumento 3 meses. Esse outro aqui, 5 anos estudando, não aprendeu nada. Irmãos, não cometa esse erro. Cada filho reage com a personalidade que papai do céu deu.
Nós somos diferentes. Então não compare os filhos. Quando é que um pai irrita um filho? Quando o pai são permissivos demais. Aí, ou a pessoa é severa demais, ou a pessoa é permissiva demais, irmãos. Não dá para permitir tudo para filho. Irmãos, sabe por que os filhos dos crentes eles conseguem ouvir não com mais facilidade? É verdade. Os filhos dos crentes que nasceram dentro da igreja, eles conseguem ouvir não com mais facilidade. Porque crente, desde pequenininho, tudo é não. Não pode correr na igreja. Não pode bagunçar na igreja. Não pode gritar na igreja. O menino já cresce no não. Quando ele ouve um sim, é uma alegria. Né? É milagre. Então crente, ele já é acostumado com não pode nada. Glória a Deus. Então o não é necessário. Quando é que um pai irrita um filho? Quando os pais não têm limites. Ô, irmãos, parece que tem pais que quem controla eles são os filhos. Já viu uma coisa dessa? Mãe, tô indo ali. Tá indo ali na onde? Vai com quem? Vai voltar que horas? Não vai não. Ô, irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Quando você não impõe limite ao seu filho, irmãos, o filho vai se perder. Deixa ele solto. Salomão falou uma coisa muito bonita. Daqui a pouco eu vou entrar melhor nesse assunto. Ele falou uma coisa na NTLH. A vara da disciplina tira loucura da cabeça da criança. Que texto é esse, pastor? Salomão está dizendo que dentro da cabeça da criança tem loucura. E o que vai tirar a loucura é a vara. É a vara. Você não percebe que toda criança... Salomão chamou aquilo de loucura. E o que vai tirar aquela loucura é a vara da disciplina. Quando é que um pai irrita um filho? Quando os pais vivem em conflito dentro de casa. Irmãos, nada fere mais um filho emocionalmente do que ver os pais brigando. Os pais se agredindo. Os pais xingando um ao outro. Pergunte para quem foi criado no lar assim, quantos traumas, quantas sequelas. Sabe qual é o maior presente que os pais podem dar para os seus filhos hoje? Não é bem de consumo. Sabe o que é? É bom comportamento dentro do lar. É respeito, é amor, é cuidado, é amizade, é afeto. Sabe uma coisa que eu aprendi com os meus pais? Graças a Deus vocês estão aqui hoje. Uma coisa que eu aprendi com vocês, que eu levei para o meu casamento, é uma palavra chamada companheirismo. Presbítero Sérgio, todas as vezes que esse homem tem algo para fazer, essa mulher acompanha ele. E todas as vezes que essa mulher tem algo para fazer, vice-versa, esse homem acompanha ela. Não é assim, minhas coisas. É tuas coisas, meu irmão, se vira. Já veio mulher falar assim pro marido: se vira, cara. Essa bomba é tua. Você não casou? O casamento não é 2 em 1? Então o problema dele é seu. A vitória dele é sua também. Companheirismo. Todas as vezes que a Emília vai fazer alguma coisa lá, eu não deixo ela fazer sozinha. Ela fala: amor, preciso fazer isso no hospital, eu vou com você, eu vou lhe ajudar. O que você precisa? Não, eu preciso fazer, eu vou. E todas as vezes que eu preciso, ela me acompanha. Então nada ajuda mais os filhos dentro de casa do que ter esse comportamento.
de ter essa vivência. Como é que um pai irrita o filho? Irmãos, quando os pais, além de brigarem, se divorciam. Eu falo isso com tanta tristeza no meu coração, irmãos, porque lá em Malaquias a Bíblia diz que Deus ele abomina o divórcio. Jesus disse assim: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas sabe quem é que mais sofre em um divórcio? Não são os cônjuges. Se você acha que você é o que mais sofre, não é. Quem mais sofre no divórcio são os filhos. Irmãos, li relato de filhos que sofreram mais quando os pais se divorciaram do que quando os pais morreram. Você tem noção disso? Então é hora de nós pararmos para pensar no bem-estar da família, na paz da família, da saúde espiritual da família. Efésios 6, verso 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do... Presta atenção. Paulo aqui ele dá uma ordem positiva, negativa e positiva. Mas a palavra aqui pais, no original grego, não é pai e mãe aqui no verso 4. No verso 1 é, mas aqui no verso 4 é a figura masculina. Sabe por quê? Porque o pai, ele é o cabeça, ele é o sacerdote da família. Dentro dos princípios de Deus, a formação espiritual e moral dos filhos é responsabilidade do homem. É só você ler Gênesis desde o início. Quando Eva comeu o fruto, deu para Adão, Adão comeu. Deus chegou lá no Éden dizendo: Adão, o que foi que você fez? Mas quem comeu primeiro? Mas quem Deus cobrou? Adão. Em nenhum momento a palavra de Deus foi com Eva. O Adão que não sabe assumir responsabilidade, ele diz: foi a mulher que tu me deste. Mas Deus está dizendo: Adão, a culpa é sua. Eu te coloquei como administrador disso aqui. Então a formação espiritual e moral dos filhos requer dos pais. Quando é que um pai pode provocar o filho na ira? Quando um pai não estimula o seu filho. Deixa eu fazer uma pergunta para os pais. Você estimula o seu filho? Você já elogiou o seu filho? Ou você só tem crítica? Você já notou alguma qualidade no seu filho e você já enalteceu essa qualidade? Porque a gente tem costume de só enxergar os defeitos, não é? Quando é que um pai provoca a ira no filho? Quando ele só usa palavras ásperas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada que machuca mais as pessoas do que palavras. Tem gente que tem na mente traumas por causa de palavras ditas. Conversei com uma pessoa essa semana, pastora Ruth, que o marido ficava falando assim para ela: você não serve para nada, você não faz nada, você não é bom em nada. E essa mulher ficou ouvindo isso anos e anos e anos e anos, pastor. E ela chegou à conclusão, dentro da mente dela, que ela não servia para nada. Que ela não aprendia nada. Que ela não sabia fazer nada. Essa mulher está doente emocionalmente. Por causa de palavras. Por causa de palavras ásperas, por causa de críticas. Quando é que um pai pode provocar ira no filho? Quando ele tem excesso de proteção, irmãos. Eu sei que é natural do instinto materno e paterno proteger os seus filhos. Mas excesso de proteção, você não deixa seus filhos crescerem. O menino vai andar de bicicleta, irmã. Ele caiu. Deixa ele cair, ele vai ralar o joelho. E quando ele levantar, você fala: filho, tá tudo certo. Levanta e começa de novo. Não pode tratar o filho
como um boneco de porcelana. Sabe por quê? Senão teu filho vai ser mimado. Senão teu filho vai ser despreparado para a vida. Irmão, os pais que super protegem os seus filhos tornam eles despreparados para a vida. Deixa cair, é natural. Quem está andando cai, se machuca. Agora não faz aquele carnaval. Meu filho, é normal, levanta. Não foi nada. Isso desde cedo. Estimula isso no seu filho. Pais que protegem demais os filhos começam a impedir que os filhos vivam e cresçam. Como é que um pai provoca a ira no filho? Quando eles não são exemplos. Gente, palavras falam e atitudes gritam. Você pode ter certeza disso. Eu estou pregando um sermão aqui há quase 40 minutos. E talvez, ao chegar em casa, alguém pergunte assim: o que o pastor pregou? Você diga assim: eu nem sei. Não é assim. Mas se acontecer alguma coisa aqui no culto, algum fato engraçado, alguém cair da cadeira, você vai lembrar. Com certeza. Porque palavras só falam e atitudes gritam. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar um filho. Pode falar a vida toda, se você não for exemplo. Por que você acha que Davi não corrigiu Absalão? Porque Davi não era exemplo naquela área para corrigir ninguém. Aí Davi foi omisso. Ele se calou. Agora veja comigo, verso 4 de Efésios 6. A parte final. Mas criai-vos na onde? Na disciplina. Irmãos, vocês sabiam que os pais, eles têm responsabilidades de criar os filhos e nutrir os filhos e alimentar os filhos emocionalmente? Irmãos, eu não vou dizer quantas pessoas. Eu estou até preparando um sermão sobre depressão e ansiedade para falar para vocês. Mas eu não vou contar nos meus dedos quantas pessoas a gente recebe com sintomas de ansiedade e de depressão. Mais de 50% das pessoas que passam nos hospitais são vítimas das doenças chamadas psicossomáticas. Elas não estão doentes fisicamente coisa nenhuma. Estou com uma dor de cabeça. Isso é dados da Organização Mundial de Saúde. 50% das pessoas que vão nos hospitais está doente psicologicamente. Aí Andrew Salomão disse o seguinte, que depressão e ansiedade a gente se trata, e eu concordo com ele, de 3 formas. Primeira forma, com remédio. Gente, depressão e ansiedade é doença. É doença. Se trata com remédio, com terapia e com fé. Preste atenção. Não adianta eu receber alguém aqui com sintoma de ansiedade e eu dizer assim: tem que orar mais, filho, tem que ler mais a Bíblia. Sabe o que eu vou estar fazendo com o problema? Só camuflando. Tem que tratar do problema. Óbvio, precisa ler mais. Não só a pessoa que está sofrendo, eu preciso orar mais. Mas nós precisamos resolver os problemas, os conflitos. E eu até, irmãos, tenho buscado aqui nessa cidade, e graças a Deus que eu encontrei uma profissional da área que seja cristã. Porque no dia que chegar alguém aqui com esses sintomas, eu vou dizer: ó, é o seguinte, nós vamos estudar, nós vamos orar, mas você vai passar uma consulta aqui com essa irmã aqui, ó. Psicóloga, vai lá, ela é crente. Nós precisamos cuidar da saúde emocional dos filhos. Sabe por que tem tanto filho doente? Porque os pais não cuidaram. Os pais não cuidaram. E tá pensando que é só coisa de gente novo? Quantas pessoas mais aí, mais idades aí,
sofrendo com essas doenças. Alguém disse que a infância é o solo que andaremos pelo resto das nossas vidas. Sabe por quê? Porque hoje você tem comportamento hoje igual que você tinha na infância. Você reproduz. Então, minha irmã, meu irmão, o que é importante é você nutrir essa menina hoje. É cuidar dela hoje. Porque irmãos, os pais eles gostam muito de fazer isso, né, pastora Ruth? Quando o filho se forma, quando o filho tem uma vitória, aí o pai faz assim, a mãe, meu filho, foi eu que criei, eita glória. E quando o filho está com depressão, ansiedade, doente, a culpa é tua. Porque quando o filho tem vitória, o motivo da vitória é você. E quando o filho está nas guerras, nas lutas, não, é o demônio. Quer dizer que só o demônio tem culpa nessa história? É só ele. Lá no dia do juízo, Deus ele vai... Os crentes de antigamente falavam que Deus vai abrir que Deus vai abrir um telão, né? E muita coisa vai ser tirada da conta do diabo, viu? Deus vai dizer, isso aqui não é, nem tudo isso aí é do diabo não, peraí, isso aqui é sua culpa. Certo? Todo o sucesso dos filhos é mérito primeiro de Deus e dos pais. Todo o fracasso dos filhos é mérito também dos pais. Então cuida do teu filho hoje. Aí lá em Provérbios 16:32 diz assim, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber controlar do que conquistar uma cidade inteira. Salomão está dizendo assim, é melhor você ser controlado, você controlar suas emoções, do que você conquistar uma cidade inteira. Lembrando que nós estamos falando do tempo lá medieval, que conquistar uma cidade era um negócio assim, só para gente valente. Agora, como é que os pais vão ensinar os filhos a se controlar se eles não se controlam? Como é que você fala para você, não grita. E você, a primeira coisa, quando o filho passa, derruba uma coisa, você, menina! Não vai dar. Você fala, menino, não estoura não, viu? Se controla. Primeiro perrengue você estoura. Como é que vai ensinar? Tem como? Não tem como, gente. Não tem como. Agora preste atenção, você tem que ensinar o seu filho a ter um equilíbrio emocional. Presta atenção. Nem soberba, nariz em pé, e nem complexo de inferioridade. Ai, coitadinho, bichinho, nininho. Não. Você não é nariz em pé. Também você não é inferior. Você é equilibrado. Tem que viver a vida emocional equilibradamente. Você não é o super-humano, irmãos. Que tem aí o coach, né? A teologia coach, motivacional. Irmãos, aquilo ali não é bíblico. Só para falar para vocês. Vocês querem estudar a Bíblia? Não abrem teologia coach não, porque coach não é sistematizado. Compra um bom livro de teologia e vai estudar. Tem muito livro bom. Coach não é... Aquilo ali é só motivacional, tá bom? Tá ok? E nós não somos aquilo. Nós não somos. Desperte o leão que é dentro de você. Seja um vencedor. Ô irmãos, você é fraco, você é pó, você é limitado, você não sabe orar, você não sabe pedir. Eu não sei orar, eu não sei pedir. Mas nós temos que viver a vida em equilíbrio. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Eu tenho meus defeitos, mas eu tenho as minhas virtudes. Então, preste atenção. Os pais precisam cuidar da vida emocional dos filhos. Agora, os pais precisam treinar os filhos através da disciplina. A Bíblia diz assim, Efésios 6, verso 4. Mas criai-vos na disciplina. Eu acho isso bonito na Bíblia. Porque, irmãos, Paulo se preocupou de escrever isso. Você precisa colocar na cabeça do teu filho, desde o início, que a ele obedecer, quando ele obedecer, tem bênção. Quando ele obedecer, você elogia,
você dá presente, você cuida. Quando ele desobedecer, você disciplina. Você está apanhando por isso, e por aquilo outro. Na cabeça da criança, toda vez que você obedecer, esses são os benefícios. E toda vez que você desobedecer, essas são as consequências. Bota isso na cabeça da criança desde o início. Se você fizer isso, vai ter consequência, você sabe, né? Agora, não seja aqueles pais que só ficam prometendo. Porque aí você vai perder a moral com teu filho. Se você falou, cumpra. E nós já vamos entrar nesse assunto. Disciplina. Regras claras. Claras. Filho, não pode mover esse frasco de óleo daqui para cá. Não pode mover. Você entendeu? Não pode mover. Repita. Claras. Disciplina. Agora preste atenção, porque não é só... Isso aqui está em Provérbios 29:15. Eu vou ler na linguagem de hoje. Presta atenção que eu vou ler e você só escuta. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Verso 17. Corrige os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Você acha que tem filho que faz o pai e a mãe passar vergonha? E o que faltou? Disciplina. Esse negócio está complicado hoje, né, irmão? Não tenho medo não, tá gravando, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A justiça, ela quer interferir na criação de filhos, né? Hoje não pode dar uma palmada numa criança, né? E é claro que a Bíblia, ela proíbe qualquer tipo de espancamento, viu? A Bíblia proíbe. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma boa palmada, na hora certa, com a motivação certa, é uma bênção. Irmão, você não vai dar a palmada no menino quando você está irado, né? Senão você vai... Mas sabe, respira um pouquinho, dá uma voltinha, toma uma água, volta lá e fala assim, agora você vai apanhar. Dá sim. Tá ouvindo, Clécio? Pode bater. A Bíblia ensina. Irmãos, as leis mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia nos ordena. Sabe por quê? Você não bate hoje. Sabe quem vai bater amanhã? Você sabe quem vai bater amanhã, né? Você não corrige hoje. Sabe quem vai corrigir amanhã? Você, pai, vai corrigir com amor. Outro não. Então abre o olho. Seja omisso não. Quando for necessário, dá umas palmadinhas na criança. Bate, ensina. Uns beliscãozinhos na igreja para ficar quieto. É bom. Agora presta atenção porque eu estou finalizando. Já passou do horário, meu Deus do céu. Ele diz assim, criai-vos na disciplina e na admoestação do... Disciplina é você bater. Admoestação é exortação com palavras. Então, nem toda hora é hora de bater também, gente. Como é que vai bater no meninão desse aqui? Tem possibilidade? Dona Ângela for bater nele, ele bate na Dona Ângela. Bate não, né? Tem não, um meninão desse aqui. Tudo depende da idade. Se merecer, pode bater, Dona Ângela. Às vezes merece, faz tanta raiva aqui, Dona Ângela, que é só... Tem que chamar Darlan para dar uns... Mas a admoestação é você olhar no olho e você confrontar, e você conversar. Irmãos, vou te falar uma coisa. Eu prefiro levar uma pisa de manhinha do que ser admoestada por ela. Que quer ver uma mulher que coloca você, quando começa a falar, parece que está te batendo. A admoestação dessa mulher dói mais do que uma surra, irmão. Todas as vezes que eu
fazia uma coisa errada, sabe o que eu fazia primeiro? Eu ia para ela e já dizia logo, já confessava. Que a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa. Já chegava: mãe, ó, fiz isso, fiz aquilo. Não esperava ninguém dizer, irmão. Se alguém dissesse, era pior. Ó, mãe, foi assim mesmo. Veja aí o que a senhora vai fazer. Então tem hora que precisa olhar no olho e dizer assim: meu filho, você está errado. Não. O não mata não. Então, admoestação. Eu já finalizo dizendo o seguinte: que os pais precisam exercer educação cristã dentro do lar, porque o verso 4 termina: admoestação do quê? Do Senhor. Do Senhor. Sabe, irmãos, sabe onde você vai educar o teu filho? É psicologia não sei da onde. É o psicólogo de não é Freud. Não, gente. A Bíblia. Abre a Bíblia. Ensina através da Bíblia. Aí existe um texto lá em Provérbios 16 que diz assim: ensina a criança o caminho Ensina a criança no caminho. É você pegar na mão do teu filho do lado e dizer assim: filho, esse aqui é o caminho e eu estou com você nesse caminho. E quando ele crescer, ele não vai se desviar. Sabe por quê? Porque você fez a sua parte. Porque você instruiu. Porque você ensinou. Porque você, na hora que precisou exercer disciplina, você disciplinou. Na hora que precisar elogiar, você elogiou. Na hora que você precisou admoestar, você admoestou. E aí você vai ter filhos e filhas sarados, fortes, na presença do Senhor. É o que diz o Salmo 127, irmãos. Eu acho que esse é o sonho de todo pai de família. É chegar na velhice e tá todos os filhos ao redor da mesa. Mas tem ninguém intrigado um do outro, ninguém brigado. Ninguém brigando por causa de herança, por causa de casa, por causa de carro, por causa de empresa. Ninguém desviado, perdido no mundo das drogas. Tá ali na mesa, sinal de comunhão. Você fazer que nem Jacó. Passa um por um aqui, porque eu vou abençoar um por um antes de morrer. E seus filhos, e você vê eles crescer, os filhos dos seus filhos. Alguém falou o seguinte, que neto é filho 2 vezes. Neto parece que tem açúcar, né? Né, Raquel? Alguém falou o seguinte, que os netos, os avós, é um cavalo que o filho amansou para o neto montar. Os avós são cavalos. O filho amansou e o neto cai em cima do avô. Então cuide da família. Cuide da coisa mais preciosa que o Senhor te deu. Entenda que isso é sua prioridade. Mais do que bens, mais do que ouro, mais do que prata. Você precisa ter relacionamento. Eu escutei uma palavra do pastor Cláudio Duarte e eu guardei para a minha vida. Ele disse assim, olha, sabe por que as pessoas estão do nosso lado? Ele falou isso. Porque a gente pode oferecer alguma coisa a elas. No dia que você não puder oferecer nada às pessoas, elas não vão estar do teu lado. Mas sabe quem vai sobrar do teu lado? Sempre a sua família. Eles sempre vão estar ali. Em todas as circunstâncias. Então comece a dar mais valor a eles. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar um coro para nós ofertarmos. Por favor, os obreiros. Isso muito rapidamente, irmãos, que já é 9h15. Por favor. Vem cantar, Vinícius.